seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Ele está acendendo fogo de novo. Onde estão os nazireus? Vamos lá, vamos meditar na palavra. 1 Reis, capítulo 12, versículo de número 1 a seguir. Está escrito assim: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido junto com ele, e que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós, respondendo a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: volta a mim ao terceiro dia. E o rei, respondendo ao povo duramente, porque deixara o conselho dos anciãos que lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque estava revolta a vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Senhor, obrigado mais uma vez, porque nós somos um povo privilegiado de poder ler a tua palavra, Senhor. Graças te damos pela liberdade de expressão que nós temos. Graças te damos
pela liberdade de ler a palavra que nós temos. Graças te damos pela liberdade que temos de estar com a igreja de portas abertas e podermos cultuar o Senhor, assim como nós estamos fazendo nessa noite. Peço ao Espírito Santo que venha falar ao nosso coração, que eu, meu Deus, com a minha pequena sabedoria, possa desaparecer nessa hora, e que o Espírito Santo resplandeça sua luz no nosso entendimento, e assim nós possamos entender a palavra do Senhor hoje, porque nós viemos aqui, meu Pai, para obter do Senhor uma resposta, para ter um direcionamento, para podermos assim então, meu Pai, podermos continuar a nossa caminhada, servindo ao Senhor, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido, diante de Deus. Eu quero meditar com vocês nessa palavra que a gente acabou de ler. Parece ser um texto assim meio estranho, né? Meio esquisito, porque fala uns nomes meio esquisitos também, né? Roboão, Jeroboão, Aías, e vai falando os nomes aí, né? Uns nomes meio esquisitos. Mas é importante, irmãos, a gente parar para meditar nessa noite, nesta palavra, porque aqui existem ensinamentos preciosíssimos para a nossa vida, tá? E se tem um ensinamento que eu aprendi ao longo da minha vida, é que a melhor coisa que nós podemos entender é que é melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com os nossos próprios erros. Não é verdade? Aprender com os nossos erros às vezes dói, né? Mas observar a vida de outra pessoa e aprender com os erros dela, às vezes não dói na vida da gente. Mas se a gente atentar bem para esse tipo de ensinamento, a gente olha e a gente diz: isso aí eu não quero para a minha vida, isso aí vai me fazer mal diante de Deus, né? E além de fazer mal diante de Deus, isso aí também vai me fazer mal para a minha vida pessoal. Então, queridos, essa fala, essa fala, né, que eu acabei de dizer agora, acredito que a maioria de nós já ouviu isso, não é novidade para ninguém. E a melhor coisa, com certeza, é você aprender observando os erros dos outros, do que você aprender com a dor do seu próprio erro. Pastor, eu tenho aprendido duramente com a dor do meu próprio erro. Acredite, querido, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou para arrancar todo o peso, todo o fardo pesado das suas costas, para tirar toda a dor de dentro de você e fazer de você uma pessoa livre. Amém? Jesus morreu para isso, para nos tornar pessoas livres. Então, irmãos, olhando para esse ângulo aqui na palavra de Deus, eu quero meditar nisso com vocês, porque aqui está uma história que nos ensina a esse respeito, tá? Um homem chamado Roboão, era filho de Salomão. Esse homem, esse filho de Salomão, ele teve orientações dadas pelo seu próprio pai, e a orientação dada pelo seu próprio pai era: o dia que você assumir o trono, você deve desfazer da vida de Jeroboão. Os nomes são parecidos, né? Você deve desfazer da vida de Jeroboão, porque ele me causou muito mal. Isso Salomão falando para o seu filho Roboão. Então o que aconteceu nesse inteirinho da história, irmãos? Aconteceu que mesmo Roboão, ele recebendo do seu próprio pai essa instrução, a gente vê um monte de erros que Roboão ele cometeu ao longo do seu reinado, né? Erros esses
que lamentavelmente levou ele a ter um final de morte, um final terrível, né? E infelizmente muitos de nós também, pelo fato de não darmos ouvidos à voz de Deus, à voz dos nossos pais, à voz das pessoas que são mais experientes do que nós, pelo fato de nós não darmos ouvidos, muitas vezes a gente acaba entrando pelo caminho do sofrimento e vivendo uma vida completamente derrotada, uma vida completamente miserável na presença de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda com clareza nessa noite que toda a promessa que está escrito na Bíblia, né? Tem alguns pregadores ou teólogos que dizem que são mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia. Eu, de fato, não sei dizer para vocês quantas são. Eu só sei que as promessas de Deus, elas são incalculáveis a nosso respeito. Amém? Porque Deus, Ele tem promessa para nós aqui na terra, e Deus também tem promessa para nós depois que nós sairmos dessa terra. E a promessa de Deus para a nossa vida, quando nós partirmos dessa terra, é que a gente more com Ele nas mansões celestiais. Amém, irmãos? Essa é a promessa primordial da pessoa de Deus para a nossa vida. Mas até a gente alcançar esta promessa, nós temos que viver nessa terra, nós temos que construir, nós temos que comprar, nós temos que vender, nós temos que trabalhar, não é assim? A gente tem que viver a vida da gente, e a escolha é nossa, se vamos viver a nossa vida observando o erro de alguém e não cometendo o mesmo erro, ou se nós vamos escolher passar pelo sofrimento por causa das nossas escolhas erradas e viver uma vida toda bagunçada aqui nessa terra. A decisão, ela é somente nossa. A decisão de Deus já foi tomada. A decisão de Deus, acredito que todo mundo aqui sabe disso, ela foi tomada através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu por nós, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele fez tudo isso por amor, e nós sabemos muito bem disso, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus, Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Então, esse poder que foi dado para Jesus ao longo da sua história, quando Ele ressuscitou, Ele reúne os seus discípulos e parte da sua igreja, e Ele diz assim para os seus discípulos: agora vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lembrando sempre que eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Foi uma promessa que Jesus fez, de estar com o seu povo, de estar com a sua igreja. Por isso eu quero afirmar com todas as letras nessa noite, sem medo de errar, irmãos: Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Amém? Jesus está no meio de nós. Mas como que Ele está no meio de nós, pastor? Se eu não estou vendo Ele, Ele está na forma do Espírito Santo. Aleluia! Em espírito e em verdade, Ele se encontra no nosso meio. Aleluia! Você não vê Ele, eu não vejo Ele, mas Ele vê a gente. E sabe como que Ele vê a gente? Nem sempre é com os olhos que a gente vê. Ele vê de dentro para fora. Aleluia! Às vezes Ele não vê a sua roupa, Ele não vê o seu pentear de cabelos, Ele não vê a sua beleza exterior, mas Ele olha para dentro de você e Ele sabe exatamente quem é você, assim como você também sabe quem é você quando você está sozinho. Nós sabemos quem nós somos, não é verdade? Muitas vezes
nós nos passamos por outro alguém quando nós estamos no meio de uma multidão, mas quando nós estamos sozinhos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos o que nós praticamos, e acima de tudo isso, o mesmo Jesus que está aqui no nosso meio, em espírito, o mesmo Jesus também sabe quem nós somos, quando nós estamos sozinhos. Sabe, queridos, é importante a gente parar para meditar nessa noite e observar a vida desse homem chamado Roboão, que primeiramente ele teve conselhos do seu próprio pai, para que ele pudesse se dar bem na vida. Mas sabe o que ele fez? Ele não aceitou o conselho do seu pai. Pastor, mas a Bíblia não fala que Roboão disse para o pai: ó pai, não fala comigo porque eu não aceito o senhor falar comigo. A Bíblia não diz isso, irmãos, mas as atitudes de Roboão diz tudo. A palavra do pai de Roboão, do Salomão, que todo mundo conhece a história de Salomão, a palavra de Salomão era: Roboão, eu estou morrendo, você vai assumir o trono, e o dia que você assumir o trono, é para você desfazer da vida de Jeroboão e de toda a sua casa. Era só isso, irmãos, que ele tinha que fazer. Mas ele não deu ouvidos. Eu acredito que a maioria de nós aqui, ou talvez até você que já é pai, mãe, você já fez isso com seu filho, porque provavelmente seus pais também falaram a mesma coisa para você, E nós somos confrontados com isso, e nós às vezes não gostamos de ser confrontados. Quando um pai, uma mãe vira para o seu filho e diz assim: olha, está vendo? Eu te avisei. Não é verdade? Eu te avisei. Não vai por esse caminho. Não é assim que funciona, Principalmente mãe, Parece que mãe tem assim uma percepção, extremamente maior do que a percepção dos homens, E geralmente elas dizem: olha, não vai, porque não vai ser legal para você. Mas às vezes somos teimosos, assim como o Roboão foi teimoso e não quis dar ouvidos à voz do seu pai. Queridos, é promessa de Deus, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Honrar pai e mãe traz vida sobre nós. Você entende isso? A desonra, ela traz morte. A desonra, ela traz doença. A desonra, ela traz tempestade para sobre as nossas vidas. Toda desonra provoca isso, mas toda honra atrai coroa de glória. Deu para você entender isso ou não? Mas a coroa não é minha, pastor, a glória também não é minha. Sim, irmãos, nós não somos dignos de nada disso, mas nós somos coroados pela glória de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Então, na medida que você honra, você também é honrado pelo Senhor. É princípio, irmãos, e princípio da palavra de Deus é inegociável. Aleluia. Você já ouviu isso aqui inúmeras vezes, Você que frequenta aqui, você já ouviu isso demais. Mas tudo bem, vamos para 1.2 aqui, que aconteceu na vida de Roboão. Quando ele assumiu o reinado, o trono, o Jeroboão ficou sabendo, falou assim: poxa, eu vou lá tentar, fazer uma média com Roboão, e vou tentar tirar esse jugo que o pai dele colocou sobre a nossa vida. Esse jugo aqui, irmãos, você pode estudar e pesquisar. Esse jugo era em questão de impostos, tá? Que o rei havia colocado sobre esse povo, e o povo estava penando a respeito dos impostos. Então, o Jeroboão
foi até o Roboão e falou para ele assim: olha, tira o jugo de sobre nós, né? E a gente vai te servir. A proposta era boa, irmãos. Tira o jugo, quebra um pouco aí dos impostos, para a gente entender. É isso que ele estava dizendo: tira o peso dos impostos, que a gente vai te servir. E ele falou assim: olha, no terceiro dia vocês voltam, eu vou pensar, vou ver o que eu faço. Segundo erro de Roboão, ele chama os anciãos, que também conviveram com seu pai Salomão, homens experientes, pessoas que tinham, no nosso linguajar, bala na agulha. Ele chama essas pessoas e fala assim: olha, Jeroboão me fez uma proposta de me servir se eu aliviar o jugo. O que vocês acham? E os conselheiros de Salomão falaram assim para Roboão: alivia, porque se você aliviar, você vai conquistar essas pessoas, e essas pessoas vão te servir para o resto da vida delas. Alivia o fardo. E sabe o que aconteceu, irmãos? O Roboão, eu não sei de verdade o que passava na cabeça dele. Talvez o que passava na cabeça dele seria a sede de poder, né? A sede de governar, de mandar e desmandar, e de fazer do jeito dele, do jeito que ele queria fazer. Talvez seria isso. Pois não ouviu o pai, agora chama os conselheiros do próprio pai, ouve o que o pai, o que os conselheiros falaram, e ele não aceitou. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Eu aprendo uma coisa muito importante, que talvez muitos de nós tenham errado nisso. E se você tem errado nisso, é hora de você parar para pensar. Sabe o que é? É que nós às vezes deixamos de escutar pessoas que têm experiências, pessoas que já viveram uma boa parte das suas vidas, que têm experiências. Não estou dizendo que elas têm toda a razão em todo momento, mas elas têm experiências. E muitas vezes nós deixamos de ouvir as pessoas que têm experiências. Em busca do quê? Em busca do nosso achismo, em busca de que aquilo que a gente acha deve prevalecer. É simplesmente isso. Ou em busca de querer talvez mostrar para outras pessoas que nós somos melhores do que aqueles que têm as suas experiências, que nós é que mandamos e que tem que ser do nosso jeito. Sabe, muitas vezes a gente erra por desprezar aqueles que têm experiências. Acredito que alguns de nós, eu já falei isso, eu acredito que talvez a maioria aqui já falou isso, mais ou menos assim: bem que eu devia ter ouvido o meu pai e a minha mãe, não é assim? Bem que eu devia ter escutado eles. Às vezes te deu conselho para você estudar, não quero estudar, que não sei o que, né? Hoje você vive do jeito que você está vivendo. Às vezes te deu conselho para você investir. Que investir o quê? Vou viver a vida, vou curtir adoidado, né? E talvez hoje você não tenha construído nada, porque você deixou de ouvir alguém que teve experiência, que passou talvez pelas mesmas situações, tentou te orientar, e talvez você não quis ouvir. Então preste atenção nisso, querido. Não estou dizendo para você sair por aí feito doido, procurando pessoas experientes para você ouvi-las, não, mas pare para ouvir
quem tem experiência, principalmente aquelas pessoas que você entende que tem Deus na vida, aquelas pessoas que você entende que tem um relacionamento com Deus, são pessoas que têm experiência, querido. Além de ter experiência pessoal, na vida pessoal, tem experiência com Deus e vai poder te ajudar. Então, amado, é questão da gente parar e ouvir. É simples assim. Mas vamos à história do Roboão e vamos aprender com o erro dele, né? Ou com os erros que Roboão cometeu nessa história toda. Aí ele deixa lá, despreza os experientes e vai em busca dos jovens que nasceu junto com ele, que cresceu junto com ele, jovens que tinham a mesma visão que ele tinha. Então ele reúne com os jovens e fala assim: olha, Jeroboão me falou isso, isso e isso, o que vocês acham? Aí os jovens que tinham nascido com ele, os jovens que andavam com ele, falaram assim: olha, nós achamos que você deve falar para Jeroboão que o seu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do seu pai. Assim será o jugo que você vai colocar sobre Jeroboão. E Jeroboão, irmãos, era tudo que ele queria ouvir de alguém. Sabe, quando nós estamos assim, carentes, vamos usar essa expressão, talvez você consiga achar algo melhor para colocar nisso, mas eu vou usar a palavra carente. Mas sabe quando a pessoa está carente e ela já sabe o que ela tem que fazer, mas ela quer ouvir da boca de alguém para ela fazer aquilo que ela já está com vontade, para suprir a sua carência ou a sua necessidade. Então basta um empurrãozinho e ela vai lá e faz. Espero que aqui não tenha ninguém dessa forma, né? Porque eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui somos homens e mulheres de Deus, experientes com o Senhor, pessoas que estão decididas a obedecer à voz de Deus. Mas voltando ao assunto, irmãos, e para a gente também começar a caminhar para o fim, o Jeroboão só precisava disso. Então quando ele ouviu aquelas palavras, o coração dele ferveu. E quando o Jeroboão foi em busca de uma resposta lá no Roboão, o Roboão disse exatamente essas palavras: o meu dedo menor vai ser mais grosso do que o lombo do meu pai. Ou seja, eu vou escorraçar com vocês. Era isso que que Roboão, melhor dizendo, era isso que Roboão estava dizendo: eu vou escorraçar com a vida de vocês. E é simples de entender isso, irmãos. Desde o começo da história de Roboão, ele teve toda a chance da vida para ser um homem bem sucedido, para ser um rei semelhante ao rei Davi, para ser um rei semelhante também ao rei Salomão, que foi o seu pai. Ele teve toda a chance da vida de ser um rei dessa forma, mas ele escolheu dar ouvidos para quem não tinha experiência nenhuma, só para massagear o seu ego, só para dizer assim: aqui quem manda sou eu. Só para isso. Não sei se essa história até agora está fazendo algum sentido para você, mas eu quero trazer essa meditação nessa noite, irmãos, para a gente olhar para dentro de nós mesmos e para a gente entender, irmãos, que é importante nós pararmos para pensar naquilo que nós estamos escolhendo ouvir. Em nome de Jesus. Quantas de nós estão à procura de conselhos,
em pessoas que não têm potencial nenhum para dar conselho para a gente, sabe? Mas a gente quer preencher o nosso ego, a gente quer preencher a nossa decisão e bater no peito e dizer assim: eu estava certo. Sabe, por causa disso, tem muita gente se lascando. Me perdoa a expressão da palavra, mas é isso que eu tenho para dizer. Tem muita gente se lascando, porque tem tudo para viver uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de abundância, mas por falta de ouvir as pessoas certas, e principalmente por falta de ouvir a voz de Deus, estão vivendo uma vida toda arruinada. E você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus quer isso para você? Vamos falar primeiramente de finanças. Vamos lá. Abraão era rico ou pobre? Rico? Milionário, né? Trilionário, sei lá o que Abraão era, mas rico tá bom. Jó era rico ou pobre? Rico? Jó era rico, muito rico, era o mais rico daquela época. Davi foi rico ou foi um pobrezinho? Você já sabe a resposta, né? Falando de finanças, Abraão foi rico, Davi foi rico, Jó foi rico, passou pelas tempestades todas da vida, continuaram sendo ricos. E agora que chegou a nossa vez, nós temos que viver uma vida toda arruinada, irmãos. Espera aí, não é assim que o nosso Deus trabalha a nosso respeito, não, irmãos. A riqueza financeira ou a pobreza financeira só depende de nós, de uma escolha que a gente faz, sabe? Muitos de nós às vezes tem um sonho lá dentro do coração, dizendo assim: quando eu crescer eu vou virar médico, quando eu crescer eu vou ser um policial, quando eu crescer eu vou ser um mestre, um advogado, um doutor, sei lá, eu vou ser alguma coisa na vida. Mas não passa de um sonho, irmão. Para você conquistar esse sonho, você tem que batalhar para isso. Não adianta você falar que vai ser alguma coisa na vida se você não se mover em função daquilo. Você entende? Tudo bem, falamos um pouquinho de finanças, agora vamos falar, por que não falar de família, né? Família. Jó foi rico, teve a sua família bagunçada, não teve? Teve ou não teve, irmãos? Perdeu os filhos, né? A mulher mandou ele praguejar a Deus. Meu Deus do céu, né? O Abraão também foi rico, né? Mas assim, teve umas certas desavenças lá no seu casamento, porque a hora que Deus falou assim: olha, a sua mulher vai ficar grávida, vai, o quê? A mulher riu lá atrás da cortina, né? Não sei, ficar grávida, eu já estou velha, como é que é isso? Então, por causa daquilo ali, irmãos, com certeza Abraão depois teve que chamar ela no canto e falou assim: olha, você está duvidando do poder do nosso Deus? O que é isso, mulher? Você está ficando doida? Então, ou seja, irmãos, em outras palavras, muitas vezes nós queremos ter uma família alinhada, abençoada, mas nós queremos quebrar princípios para isso acontecer, irmão. Aconteça o que acontecer, continue fiel ao seu Deus, em nome de Jesus. Pastor, mas a minha família lá vai, parece que lá vai igual uma enxurrada por água abaixo. Continue fiel ao seu Deus. Se Deus não for capaz de resgatar a sua família, você também não será. Se Deus não for capaz de cuidar dos seus negócios, você também não será. Então, se eu tenho alguma palavra para dizer a esse respeito, seja fiel ao seu Deus, independente da circunstância, independente se está dando tudo certo ou se está dando tudo errado, seja fiel ao seu Deus.
em nome de Jesus Cristo. Sabe, aí nisso você pode colocar a vida emocional, né? Você pode colocar a sua vida sentimental, você pode colocar o que você quiser dentro dessa palavra, irmão. É só você rever os seus conceitos, sabe? Olha para dentro de você mesmo. Se Deus tem usado essas histórias bíblicas, né, de homens que tinham tudo para ser bem sucedido e não foram. Se Deus tem usado essas histórias para poder falar com a gente, por que a gente não se posiciona, irmãos? Por quê? Vamos falar de ministério, pastor, mas eu tenho um ministério na igreja e um chamado, e Deus já falou comigo várias vezes, e até hoje irmão, se posiciona, é só isso. Interessante que quando Deus ele visitou Isaías, né, nós conhecemos o texto, Isaías capítulo 6, Deus visita ele lá e mostra para ele a glória de Deus, e o anjo voando para cá e voando para lá, e aquela coisa toda acontecendo, e de repente Deus fala assim: quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Deus podia pegar o anjo, né, um só, já dava conta do recado, e falar assim: ô anjo fulano, vem cá, eu vou te enviar lá na terra, e você vai fazer lá a salvação inteira. Você vai destruir o que tem que ser destruído e construir o que tem que ser construído. Um anjo só dava conta do recado, irmãos. Mas Deus lá diante dos anjos, ele ficou perguntando assim: quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? E Isaías vendo lá aquela coisa toda acontecendo, ele falou: meu Deus, ai de mim, porque os meus olhos viram a glória de Deus e eu estou aqui perecendo, ai de mim. Mas Senhor, olha, tem uma coisa. Ele se posicionou: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, você tem chamado, você tem ministério, Deus tem te dado oportunidade. Às vezes só falta se posicionar. Quando se fala de se posicionar, irmãos, não é só falar para Deus assim: eis-me aqui, Senhor. Não, é deixar Deus tratar na sua vida, irmão, aquilo que precisa ser tratado. É deixar Deus colocar o remédio na ferida, para a ferida ser cicatrizada, você entende? É deixar com que Deus passe um pano lá no seu passado, né, e apague o seu passado, e você viva uma vida nova. É deixar Deus fazer esse tipo de coisa. Às vezes dói, porque às vezes a gente sabe, né, para curar a ferida, às vezes tem que arrancar a casca, tem que fazer todo ali o procedimento, o curativo e tal. Às vezes Deus precisa fazer isso na vida da gente. E sabe o que a gente está olhando? A dor. Ah, mas vai doer demais. Irmão, se doer tudo bem, se não doer tudo bem, uma coisa é certa: todo aquele que se posiciona diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, Deus faz questão de usar essa pessoa. Isso eu não tenho dúvida. Todos que estão registrados na Bíblia, e todos da história que a gente conhece até hoje, foram homens e mulheres de Deus usados pelo Senhor, porque se posicionaram, não se venderam, não se corromperam, não trocaram aquilo que é precioso por aquilo que é profano. Pessoas que não se vendem, pessoas que não negociam a sua fé, pessoas que não negociam os princípios da palavra do Deus que nós conhecemos. São essas pessoas que Deus está procurando numa noite como essa. Alguém que diga: eis-me aqui, hoje, e amanhã continua dizendo, e depois de amanhã continua dizendo de novo, e se vier a tempestade continua dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu vim para te servir, e eu quero servir da forma certa. Querido, em nome de Jesus, tome a decisão nessa noite. E eu vou encerrar essa palavra, irmãos, dividindo
mensagem em duas classes de pessoas. E talvez essas duas classes de pessoas estejam aqui nessa noite. A primeira classe de pessoa é a classe daqueles que vivem apenas de opiniões. Essa classe geralmente não tem nenhuma experiência vivida mesmo, principalmente com Deus, não tem experiência. Mas essa classe gosta de dar opinião. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção em mim aqui. Aquilo que vem do Espírito para a nossa vida, a gente não precisa dar opinião. Você entendeu isso? O que vem do Espírito para a nossa vida vem direto dele, e ele sabe o que faz. A gente precisa entender isso com clareza, irmãos. Sabe, e a classe que dá opinião geralmente é a classe mais preguiçosa que existe. Me perdoa a expressão das palavras, mas a classe que dá opinião, irmão, geralmente é a classe que não quer fazer absolutamente nada. Sabe, porque só quer dar opinião, mas na hora do vamos ver, sai fora, né? E a outra classe de pessoas, se é que eu posso usar isso, né? Eu estou usando essa expressão, mas entenda aí do jeito que o Espírito Santo falar ao seu coração, tá bom? É a classe daqueles que faz acontecer, daqueles que executam. Sabe, toda vez que você se posiciona para executar algo no reino de Deus, acredite, Deus, ele te enche de experiências. Deus, na verdade, ele não só te enche, mas Deus, ele te surpreende nas experiências. Por quê? Porque você saiu da classe das opiniões e falou assim: eu vou para a classe daqueles que executam, daqueles que fazem acontecer. Todo mundo sabe a história do Pedro que andou em cima da água, né? Todo mundo sabe. Mas será que depois que o Pedro afundou, será que os seus amiguinhos que estavam ali no mesmo barco que ele, será que eles não olharam para Pedro assim com cara de deboche e falaram assim: Pedro, você vacilou, hein, cara? Você falou para Jesus para ele fazer você andar em cima da água, e Jesus aceitou o desafio, e você começou a afundar, hein, Pedro? A classe daqueles que não fazem, mas que vivem dando opinião onde não foi chamado. Irmãos, com todo carinho eu digo isso, inclusive para as pessoas que vão ver essa mensagem na internet. Eu digo isso para vocês também, que vão ver na internet essa mensagem. Eu digo com todo carinho: existe um monte, mais um monte de pregadores por aí afora, que só dá a cara na internet, que não põe a mão na massa, que não visita uma pessoa, que não ora para um enfermo, que não dá uma assistência social, que não presta um serviço na igreja, mas vive na internet falando da palavra e tentando tirar dinheiro das pessoas. E o pior de tudo, perdão pela expressão, existe um monte de trouxa que cai nessas conversas fiadas. Espero que nenhum de nós aqui seja esse tipo de gente trouxa que fica caindo na conversa fiada dessas pessoas que não tem nenhum tipo de experiência. Não estou falando de todos, né? Estou falando da meninice, da molecada que existe por aí afora. Não só na internet, irmãos, mas nos altares das igrejas. Pessoas que estão brincando com aquilo que é sagrado. Pessoas que muitas vezes estão brincando de subir no altar, de fazer um espetáculo, de levar as pessoas ao emocionalismo, de levar as pessoas a refletir de uma forma engraçada ou diferente. Às vezes estão, né, trazendo um espetáculo, mas as pessoas saem às portas afora da igreja, e muitas vezes elas continuam na mesma, ou às vezes até pior. Às vezes saem aplaudindo, dizendo: nossa, a palavra hoje falou tanto comigo.
Mas se você sair essas portas para fora, e eu digo isso com toda a franqueza do meu coração, se você sair essas portas para fora e não tomar uma decisão de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de pessoas experientes, de sair da plateia e começar a executar aquilo que Deus tem mandado você fazer, eu quero dizer que foi apenas mais uma palavra que você ouviu. Mas se você sair essas portas para fora e começar a executar o que Deus tem falado com você, eu tenho certeza, além de prosperar nessa terra, você vai fazer coisas que nenhum outro fez para a glória de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus.